Olá pessoal, mais um tópico da teoria de controle servomecanismos 1. Na última aula, ou seja, no último tópico que nós estudamos foi diagrama de blocos, ou para quem quiser chamar de álgebra de blocos, dá na mesma. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre estabilidade. E a estabilidade, como eu venho falando desde o primeiro dia de aula, para sistemas de controle é fundamental. Eu vou além. O requisito fundamental para um sistema de controle é a estabilidade. E vocês se lembram que eu falei sobre estabilidade desde o primeiro dia de aula e fui me aprofundando no decorrer do curso? E vocês sabem que um sistema produz uma resposta que contém duas partes, o transitório e o estacionário. Se o sistema, por exemplo, for instável, a parte transitória nunca termina. Em outras palavras, se o sistema for instável, a resposta do sistema nunca vai alcançar a parte estacionária. Isso configura instabilidade. A saída cresce de forma indefinida. Nunca alcança o regime estacionário. Nunca tende para um valor limitado. Bom, e tem uma condição para que a parte transitória da resposta se anule em um certo instante t e a resposta assuma o seu valor estacionário. Tem uma condição. E eu vou dizer para vocês, a condição necessária e suficiente para que um sistema seja estável é que todos os seus polos tenham parte real negativa. Vocês se lembram que a parte real do polo é quem constrói a parte transitória, a exponencial decrescente? Caso o polo tenha parte real negativa, se o polo tiver parte real positiva, a exponencial construída pela parte real do polo vai crescer de forma indefinida e o transitório nunca se acabará. Então, para que um sistema seja estável, todos os seus polos têm que ter parte real negativa. Por que eu falo parte real negativa? Porque o sistema pode ter polos complexos. Então, o que importa é que a parte real seja negativa. Vocês devem lembrar muito bem disso. Eu mostrei lá na teoria de sistemas de segunda ordem, mostrei para vocês que a parte real de um polo, de um sistema subamortecido, define a exponencial decrescente do transitório e a parte imaginária define as oscilações no transitório. Então, se a parte real do polo for negativa, a exponencial construída por ele no transitório será decrescente e isso vai anular em um certo instante t o transitório, fazendo com que a saída tenda ao valor finito e limitado, que é o seu valor estacionário. Isto é estabilidade. No final desta aula, eu vou mostrar para vocês, na prática, algo instável, um sistema instável, e depois eu vou mostrar o mesmo sistema se comportando de forma estável, para vocês terem uma ideia, o efeito da estabilidade e da instabilidade no sistema. Bom, então veja, eu coloquei aqui na lousa uma função de transferência em malha fechada, genérica, que é esta daqui, t de s. Numerador n de s e o denominador é este polinômio de grau 4. Eu chamei o numerador de b de s e o denominador, o polinômio do denominador eu chamo de a de s. Se nós estivéssemos hoje, neste momento, tendo que analisar se esse sistema representado por essa FTMF é ou não estável, qual seria o procedimento com o conhecimento que vocês têm até agora? Bom, simples. Esse sistema, cuja FTMF é este t de s, é um sistema de quarta ordem. O polinômio do denominador a de s tem, então, 4 polos. Basta calcular os 4 polos deste polinômio a de s, e se todos tiverem parte real negativa, o sistema será estável. Se pelo menos um tiver parte real positiva, o sistema será instável. Mas veja, calcular 4 raízes de um polinômio dá um certo trabalho. Claro, eu sei que
atualmente não dá tanto trabalho assim. Você pode inserir esse polinômio no MATLAB ou numa calculadora, e o próprio programa do MATLAB ou da calculadora pode calcular as raízes desse polinômio. Se você puser no MATLAB, por exemplo, ou numa calculadora científica, um polinômio, talvez de grau 10, ele calcularia todas as 10 raízes tranquilamente. O problema é que esse conceito de estabilidade é antigo. É antigo. Então, no século XIX, já tínhamos problemas com estabilidade. Era necessário deixar um sistema estável para se poder trabalhar com ele. Então, veja, no século XIX, final do século, metade do século XIX, não existiam tantos recursos computacionais como hoje. E as pessoas tiveram que se virar da sua maneira. Pesquisadores criaram métodos para investigar, por exemplo, quando que o sistema é ou não estável. Porque na época não existia computadores, nem calculadoras, e nem tanta tecnologia como hoje. Então, no final do século XIX, Rault, que era um pesquisador, desenvolveu um critério que levou o seu nome, chamado critério de estabilidade de Rault. Por isso que eu escrevi aqui, critério de Rault, Hurwitz. Rault era um pesquisador, Hurwitz era outro, mas nós costumamos chamar o critério apenas de critério de estabilidade de Rault, para minimizar o título. De qualquer maneira, a estabilidade no final do século XIX foi estudada por Rault. Como que ele imaginou criar o seu método? Veja bem, o sistema, esse por exemplo, é um sistema de quarta ordem. Ele tem 4 polos. Para eu saber se ele é estável ou não, eu tenho que calcular esses 4 polos e observar a parte real dos polos, se são ou não negativos. Só que isso dá um devido trabalho, dá um certo trabalho. Imagina se o sistema fosse de 6ª ordem. Imagina se fosse de 8ª ordem. 8 polos, 8 raízes para você calcular, não é trivial, não é simples, dá um certo trabalho. Pode até ser impossível fazer isso analiticamente, ou muito trabalhoso. Por isso que Rault teve a ideia de criar um critério, e nesse critério, que leva o nome dele, que é o critério de Rault, Rault propõe um método que faz com que você conclua se o sistema é ou não estável sem calcular um polo sequer do sistema. Então ele foi, naquela época, final do século XIX, genial, porque ele desenvolveu um método que faz com que você conclua se o sistema é ou não estável sem calcular um polo sequer do sistema. E é este método, chamado critério de Rault, que eu vou apresentar para vocês. Claro que não vou provar absolutamente nada matematicamente, mas tudo que ele fez tem uma prova matemática. Se você procurar na literatura, está lá a prova matemática do critério de Rault. Vou te ensinar apenas a técnica. Muito bem. Então, vamos trabalhar primeiramente com esta FTMF que eu sugeri. Vou abrir um parênteses. Rault trabalha com a função de transferência em malha fechada do sistema. Então aqui, e também o Rault, o critério de Rault, pode ser aplicado em qualquer polinômio, pode ser aplicado em qualquer sistema, mesmo nos de malha aberta. É que na maioria dos casos os sistemas de controle são em malha fechada. De qualquer maneira, nós temos aqui uma FTMF, de um sistema genérico. Esse é um sistema de 4ª ordem. Vou a partir de agora te apresentar o critério de Rault. Muito bem. Primeiro, o primeiro passo do critério é visual. Então veja, quem define a estabilidade são os polos do sistema, e os polos estão no polinômio do denominador. Por isso que eu nem coloquei o polinômio do numerador, porque para efeito de estabilidade não importa. O denominador fornece os polos do sistema. E são eles quem definem a estabilidade do sistema.
Por isso eu vou focar no polinômio A de S. Primeiro é visual. Primeiro quesito. Olha o polinômio do denominador, o polinômio A de S, que é o que fornece os polos do sistema. Se todos os termos estiverem presentes neste polinômio, ou seja, se todos os termos forem não nulos não é ou, se todos os termos tiverem o mesmo sinal, ou todos positivo ou todos negativo, o sistema poderá ser estável. Se não, ele será instável de cara, diretamente. Vamos supor que todos os termos são não nulos e vamos também supor que todos os termos têm o mesmo sinal e todos são positivos. Então esse sistema poderá ser estável. Para eu ter certeza de que ele é ou não estável, já que ele satisfez os dois quesitos de ter todos os termos não nulos e todos os termos com o mesmo sinal, para se ter certeza de sua estabilidade, eu tenho que inserir este polinômio numa tabela. E esta tabela está representada neste lado da lousa. Esta é a tabela. Eu devo colocar então aquele polinômio nesta tabela, para eu e depois analisar a tabela inteira e ter certeza se o sistema é ou não estável. Então vamos lá. Para eu colocar este polinômio A de S nesta tabela, eu criei aqui uma maneira simples de se fazer isso, sem você se confundir. Observe que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. A primeira coluna eu vou denominar de coluna auxiliar. A primeira coluna eu vou denominar de coluna auxiliar. Coluna auxiliar. Nesta primeira coluna, que é uma coluna auxiliar, ela não vai entrar em nenhum cálculo. Eu coloco os termos em S, começando pelo de maior grau. Então, S elevado à quarta potência, S elevado à terceira potência, S elevado a 2, S elevado a 1 e S elevado a 0. Está aí? Essa é a coluna auxiliar, que não vai entrar em cálculo algum. Agora eu vou distribuir cada termo do polinômio A de S na tabela. Mas para fazer isso, eu só posso usar as duas primeiras linhas da tabela. Então, essas duas primeiras linhas é para a distribuição do polinômio A de S. Polinômio A de S. Muito bem, vou distribuir. Qual o número que multiplica S elevado a 4? A quarta potência, o A4. Quem multiplica S a quarta é o A4. Quem multiplica S a terceira, o A3. Quem multiplica o S ao quadrado é o A2. Mas eu só posso usar as duas primeiras linhas da tabela. Então, eu subo para a primeira linha e coloco aqui o A2, aqui o A1, aqui o A0. Acabaram-se os termos, pode completar com 0. Pode completar com 0. Todo o resto da tabela até infinito, 0. Poderia, então, parar por aqui. Você poderia parar por aqui. Não precisa completar essas duas últimas colunas, porque serão colunas de números nulos. Muito bem. E as outras lacunas dessa tabela? Eu devo calcular. Então, é claro que aqui vem um número. Eu vou chamar de B1. Aqui vem outro, B2. E aqui outro, 3. Claro, eu não preciso completar o resto da tabela. Vai ser tudo com 0. Porque o polinômio acaba nessa coluna. Então, eu não preciso das demais. Inclusive, eu vou até apagar, para não provocar nenhum equívoco.
por parte de quem estiver assistindo este vídeo. Não preciso das demais colunas, porque o polinômio acaba nessa coluna. Muito bem. Essas três colunas e essas outras três também eu devo calcular. Então aqui eu vou ter C1, C2, C3 e por fim D1, D2, D3. Obviamente não vou precisar da última linha também. Linhas excedentes e colunas excedentes você pode apagar. Muito bem. Então está aqui a tabela e eu preciso calcular esses valores de B1, B2, B3, C1, C2, C3 e D1, D2, D3. Como eu devo calcular estes valores? Pessoal, é muito simples. O cálculo desses valores, tem prova matemática para isso, mas como eu disse, eu não vou provar matematicamente. Você calcula usando determinantes. Você trabalha para calcular esses B's, esses C's e esses D's, você sempre vai trabalhar com determinantes de matrizes 2x2 no máximo. Então é muito simples. Bom, antes de eu começar a mostrar como é que calcula os B's, os C's e os D's, do lado da coluna auxiliar existe essa coluna. Eu vou chamar esta coluna de coluna principal. Vocês vão saber por quê logo logo. Coluna principal. Bom, vamos lá. Como calcular os B's, os C's e os D's? Vou fazer este cálculo agora de forma genérica, claro. Na próxima aula eu resolvo os exemplos. Então vamos lá. Como calcular o B1? Muito simples. Pode parecer complicado no começo, mas depois você vai ficar habituado. B1 é igual. Sempre é igual a uma divisão. Sempre igual a uma divisão. B2 também. É igual a uma divisão. E B3 é igual a outra divisão. Muito bem. Para calcular o B1, você vai trabalhar com estes valores. B1 está aqui. Acima do B1 eu tenho A3 e A4. E a coluna, ao lado da coluna que está acima de B1 é A2 e A1. Veja que aqui eu tenho uma matriz 2x2. Como é o cálculo de B1? É igual a menos o determinante dessa matriz, que é o mesmo que fazer diagonal secundária menos diagonal principal. Então eu vou fazer B1 é igual a A3 vezes A2, diagonal secundária. Por que não é negativo? Porque eu estou fazendo menos o determinante. Então é A3 vezes A2. A3 vezes A2. Menos A1 vezes A4. Diagonal secundária menos a diagonal principal. Menos A1 vezes A4. Então, menos A1 vezes A4. Tudo isto dividido por A3, que é o primeiro elemento que está acima do B1. A3. Muito bem, calculei o B1. Calculei o B1. Agora, eu vou calcular o B2. B2. Qual é a coluna que está imediatamente acima do B2? A1 e A2. Você deve estar pensando, então eu vou formar a matriz 2x2 para o cálculo do B2 com A2, A1 e A0 e 0. Não. Para calcular o B2, você vai pegar os dois elementos sempre da coluna principal. Na verdade, é sempre a coluna principal com a coluna que está adjacente ao elemento que você quer calcular. Então, para calcular o B1, você trabalhou com os elementos dessa matriz. A4, A3, A2, A1. Para calcular o B2, você trabalha com A4, A3, A0 e 0. Repito, A4, A3, A0 e 0. Então, para calcular o B2, é A3 vezes A0,
diagonal secundária, menos A4 vezes 0. A3 vezes A0, A3 vezes A0, menos A4 vezes o número 0. Tudo isso dividido por A3. Todos os B's são divididos por A3. Então, eu divido por A3. Perfeito? Ok. Agora eu vou para o cálculo do B3. O B3 é mais simples. É claro que o B3 vai dar 0, mas vamos supor que a gente não saiba. Para calcular o B3, eu vou utilizar, de novo, os dois elementos da coluna principal, A4 e A3. E claro que não esses dois, mas o adjacente, o vizinho dessa coluna, que aqui é 0 e 0, que nem precisa colocar. Então, B3 é A3 vezes 0, menos A4 vezes 0. A3 vezes 0, menos A4 vezes 0, tudo isso dividido por A3. Todos os B's são divididos por A3. Está aí o cálculo do B3. Se nós tivéssemos valores numéricos, claro que nós teríamos já calculado os valores dos B's. Agora vamos calcular os valores dos C's usando o mesmo método. Não tem segredo, não tem segredo. Olha só, eu preciso calcular o C1, o C2 e o C3. Simples? Muito simples. Veja bem. Agora o cálculo de C1 usando o mesmo raciocínio, sempre trabalhando com uma matriz 2 por 2. Então, para o cálculo de C1, eu uso os dois elementos imediatamente acima do C1, na coluna principal. No caso, é A3 e B1. E uso, claro, que a coluna que está ao lado da coluna principal, que está adjacente a C1, que é A1, B2. Então, para calcular o C1, é B1 vezes A1. B1 vezes A1 menos a diagonal principal. B1 vezes A1 menos A3, B2. Tudo isso dividido pelo número imediatamente acima de C1, que é o B1. Todos os Cs serão divididos por B1. Dividido por B1. Pronto. Calculei o C1. Muito bem. Agora o C2. C2 está aqui. Uso sempre a coluna da diagonal, os elementos da coluna da diagonal principal. Para calcular o C1, usei A3B1 e A1B2. Para calcular o C2, eu uso A3B1 e 0 e B3. Adjacente a C2. A3B1, 0 e B3. Então, C2 é igual a B1 vezes 0. B1 vezes 0 menos... C2 é B1 vezes 0 menos A3B3. A3 vezes B3. Tudo isso dividido por B1. E, por fim, o C3, que eu pego os elementos da coluna principal, A3, A1, e o adjacente a C3, que está aqui, que eu não coloquei, que não precisa porque é 0. Então, é B1 vezes 0 menos A3 vezes 0. B1 vezes 0 menos A3 vezes 0, tudo isso dividido por B1. Está aí? Ok. Ok. Todos dividido por B1. Muito bem. Aqui, então, eu tenho o C1, o C2 e o C3. Aqui eu tenho B1, B2 e B3. Falta calcular os Ds, do mesmo modo. Então, eu vou escrever que D1 é igual. D1 é igual C1, B2 menos C2, B1. Percebe que eu estou fazendo uma matriz sempre com esses elementos e esses dois. O próximo aqui,
esses e esses. O próximo, esses e esses. Então, D1 é C1B2. B1 é C1 vezes B2 menos C2B1. Todos dividido por C1. D2, pessoal. D2. D2. B1, C1 e B3, C3. Então, D2 é igual a C1 vezes B3. Menos, D2 é C1 vezes B3 menos C3 vezes B1. Tudo isso dividido por C1. Muito bem. Falta o D3, que eu deixo para vocês calcularem. Vai dar 0. Mas o D3 quem vai ser? D3 vai dar C1 vezes 0, menos B1 vezes 0, dividido por C1. Ok? Vou até colocar aqui pequenininho. O D3 é igual a 0. Claro que o C3 é 0 e também o B3 é 0. Só que eu não coloquei de propósito. Só para mostrar para você como armar, como construir o cálculo. Muito bem. Então, eu já calculei todos os elementos desta tabela. A tabela está totalmente preenchida. Aí Raut afirma que, olha o que Raut afirma. Desta tabela, nós vamos olhar apenas a coluna principal. E ele diz o seguinte: a quantidade de vezes, o número de vezes que ocorrer mudança de sinal na coluna principal é igual à quantidade de polos situados no semiplano direito. Semiplano complexo. Semiplano direito é onde eu tenho a parte real positiva. Semiplano esquerdo é onde eu tenho a parte real negativa. Portanto, o sistema será estável se todos os polos tiverem parte real negativa, ou seja, todos estarão situados no semiplano esquerdo do plano complexo. Todos no semiplano esquerdo do plano complexo. Se tiver um polo no semiplano direito, o sistema será instável. Portanto, repito, Raut diz, o número de mudanças de sinal na coluna principal é igual ao número de polos situados no semiplano direito, ou seja, com parte real positiva. Então, para ser estável através do critério de Raut, nós não devemos ter mudança de sinal na coluna principal. Ou todos esses valores da coluna principal são positivos, ou todos são negativos. Porque senão eu terei polos no semiplano direito. Então, só para deixar mais claro isso, vou colocar aqui no canto, nesse trechinho que eu tenho aqui, o plano complexo. Olha o plano complexo aqui, ó. Eixo imaginário, J ômega D, e o alfa, a parte real do polo. O polo tem que estar situado aqui. Aqui é onde eu tenho estabilidade. Semiplano esquerdo, SPE, semiplano esquerdo. Aqui é onde eu tenho, no semiplano direito, é onde eu tenho instabilidade. Porque aqui os polos terão parte real positiva. Se o número de mudanças de sinal na coluna principal é o número de polos no semiplano direito, então significa que para ser estável através do critério de Raut, o sistema, essa tabela não pode ter variação de sinal na coluna principal. Ou vai ser toda positiva ou será toda negativa. Ok? Para finalizar a aula, e na próxima aula, obviamente, eu resolvo os exemplos,
para finalizar esta aula, eu vou mostrar para vocês aqui, na prática, a ação da estabilidade e da instabilidade. Como vocês podem ver aqui, este é um kit didático que nós temos aqui na FEI. E este kit nada mais é do que um pêndulo invertido, ótimo para representar fisicamente o que seria uma instabilidade. Pêndulo invertido nada mais é do que uma haste, ok? Uma haste. Na extremidade superior eu coloco uma massa. E eu coloco essa haste no centro de massa do carrinho. Esse carrinho ele se move para a direita e para a esquerda, porque aqui é um kit didático, então ele é um pouco limitado. Então, veja, o objetivo é que essa haste fique totalmente na vertical. Mas o pêndulo invertido, por natureza de construção, ele já possui um polo no semiplano direito. Portanto, o pêndulo invertido tem um polo com parte real positiva. Portanto, o pêndulo invertido, por natureza, ele é instável. Veja bem, eu vou tentar colocar essa haste na vertical. Enquanto eu estiver segurando, ela fica. Se eu solto, ela cai. Seguro, ela fica. Se eu solto, ela cai. Agora, claro que existem técnicas na teoria de controle que você consegue fazer com que estabilizar o sistema. Você consegue submeter o sistema numa malha e alocar os polos desse sistema e deixá-lo estável. É o que eu vou fazer agora. Olha agora como a haste está totalmente na vertical. O sistema está estável. Ele fica instável se eu deixar os seus polos situados no semiplano direito. Essa é a natureza do pêndulo invertido. Só que quando eu submeto esse pêndulo invertido a uma malha de controle, eu consigo fazê-lo estável dentro de uma certa região. Então, está aqui o pêndulo invertido funcionando de forma estável. Pessoal, só quis dar uma demonstração, tá? Do que seria estabilidade ou instabilidade. Na próxima aula eu resolvo alguns exemplos. Até a próxima aula, então.